Do Senhor, meu irmão, tudo bem com vocês? Jesus ensinou que nós deveríamos pedir e seria dado. Nós deveríamos buscar e nós acharíamos. Se nós batêssemos, seria aberto. Jesus também disse que aquele que pede vai ser dado, aquele que busca vai encontrar, o que bate vai ser aberto. E se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina o pai. Se o nosso filho pedir para nós, pedir um peixe, nós por acaso daríamos uma cobra, ou se pedisse um ovo, nós lhe daríamos um escorpião. E se nós que somos maus sabemos dar boas coisas a eles, imagina o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Se nós pedíssemos a Ele, a Bíblia vai dizer que Ele daria o Espírito Santo. Esse texto nos ensina o caminho da oração, esse texto nos ensina a perseverança, o privilégio de orarmos, nos entregarmos em oração na presença do Senhor. Tanto no capítulo 7, versículo 7 do livro de Mateus, logo após o Senhor ensinar a respeito de hipocrisia, né? Ensinar a respeito de discernimento, porque ali Jesus está dizendo que não tem como, queridos, eu julgar o outro sem não querer ser julgado também. Não tem como eu tirar o cisco do olho do meu irmão sem antes tirar a trave dos meus olhos. O Senhor está então fazendo, o Senhor está trabalhando com uma situação na qual eu devo entender que antes de fazer qualquer coisa eu devo buscar e pedir o discernimento em oração. Esse texto já do capítulo 11, que fala a respeito justamente a respeito do Pai Nosso, ele ensinando na perseverança da oração, nos ensina a perseverar na oração do Senhor. Eu te pergunto, você tem perseverado na oração do Senhor? Você tem perseverado em pedir, em buscar, em bater? Na grande maioria das vezes nós entendemos esse texto errado e nós apenas nós achamos que pelo muito pedir, pelo muito exigir, nós podemos receber. Mas notem que o Senhor está ensinando aqui uma profundidade a respeito de oração. Ele não está dizendo que é errado pedir, ele não está dizendo que é errado buscar uma resposta, buscar uma revelação, buscar uma situação. Ele não está dizendo que é errado você bater, que você realmente permanecer com fé para ultrapassar um outro nível. Ele não está dizendo. Mas a grande verdade é que ele está ensinando a respeito da profundidade, da intimidade com o Senhor. O Senhor é um Deus que responde orações. O Senhor é um Deus que faz milagres. O Senhor é um Deus que age na minha e na sua vida. Mas o que Ele verdadeiramente quer é que nós venhamos ter o conhecimento de quem Ele é. Então, quando nós vamos pedir, queridos, quanto mais você pede, quanto mais você coloca a sua petição diante do Senhor, algo também é desmascarado dentro de nós. Porque se chegamos na presença dEle, pedimos ao Pai, colocamos as nossas petições, as nossas necessidades diante do Pai, você pode ter certeza, Deus, Ele olha para as suas necessidades com muito amor, mas mais amor ainda Ele tem a respeito dos propósitos que Ele tem para mim e para você. Então, quanto mais as minhas necessidades são expostas, mais os projetos e propósitos que Ele tem para mim e para a sua vida também são expostos também. Ao chegar ao ponto de você chegar assim, Senhor, eu comecei pedindo isso, mas eu escolho o que o Senhor tem para mim, e o que o Senhor tem para você, o que o Senhor tem para mim é sempre melhor, é sempre maior. Mas Deus, Ele sabe do teu coração, Ele sabe das aflições que você passa na sua casa, Ele sabe do milagre que você precisa, Ele sabe da ação que você precisa dentro da sua casa, na sua família, no seu casamento, Ele sabe a dor que você carrega no seu coração, Ele sabe da cura que o seu corpo está precisando nesse exato momento. Então não tenha medo a pedir ao Pai, não tenha medo de pedir em nome de Jesus. Sempre quando você for pedir e fazer a sua oração, nunca esqueça da chave, da porta estreita pela qual nós passamos, do poder, da autoridade que liga céus e da terra e da verdadeira intercessão, que é o nome de Jesus, que é a pessoa de Jesus. Muitos de nós pedimos, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Querido, só uma verdadeira fé no Senhor Jesus tem o poder de ligar céus e terra. Até algumas outras entidades, alguns outros espíritos podem fazer alguns, entre aspas, milagres, podem abrir algumas portas espirituais, sim, mas a verdadeira porta espiritual que leva ao coração de Deus é o Senhor Jesus, o seu sacrifício, o seu senhorio. É quando a nossa oração é levada através do poder do Espírito Santo. Amém? O segundo ponto que ele fala de busca.
Queridos, e busca, quando você sai para buscar algo, algo que acontece nas buscas. Até mesmo quando você está buscando algo dentro da sua casa, você começa assim, eu não estou encontrando. Então você se esforça. É aquilo que aconteceu com a mulher que perde a dracma. Ela vai, ela abre a casa, ela vai, ela levanta os móveis. Então quando ela acha a dracma perdida, ela faz uma grande festa, porque ela encontrou aquilo que ela estava buscando. E nós somos assim, quando nós estamos buscando algo, nós estamos desejando por algo, que nós temos essa força para ir, a primeira coisa que nós fazemos é memorizar o que eu estava fazendo, aonde eu perdi, o que está acontecendo agora. Nós começamos a trazer a memória, porque quando você perde a sua chave, você pensa assim, como eu entrei em casa? Aonde eu deixei por última vez a chave? E essa busca, queridos, na oração, ela leva o homem e a mulher, ela leva o Filho de Deus a lugares onde só a oração pode levar. A oração pode nos levar no passado, ela nos traz ao presente e ela nos leva no futuro. Eu sempre falo que a verdadeira oração com fé no nome do Senhor Jesus, ela é como uma máquina do tempo. A gente vê alguns filmes que falam de máquina do tempo, que levam, para trás, trazem para o futuro de volta, ou levam, ou trazem para o presente, ou levam para o futuro, ou vão para o passado. A oração é isso. A oração no Senhor Jesus tem este poder, esta busca. Buscar-me-eis, o livro de Jeremias vai dizer, capítulo 29, a partir do versículo 11, e no versículo 13 vai dizer, buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser achado e vocês me encontrarão. E ele está dizendo que eu vou, depois ele fala, que ele vai, os planos que ele tem são planos de bem, não de mal, e ele vai cumprir os desejos pelos quais nós temos orado e buscado. Então, esse cumprir o desejo, queridos, é o Senhor, através da intimidade desta busca, não é necessariamente mostrar o que você quer, não é dar o que eu quero, porque senão seria, queridos, senão nós receberíamos tão pouco. Mas quando nós oramos para o Senhor, fazer a vontade dEle, não para o que nós queremos, mas para o que nós precisamos, e na maioria das vezes o que nós queremos é diferente do que verdadeiramente nós precisamos. E quando chega aquilo que nós precisamos para cumprir o propósito, gente, é tão maravilhoso, é tão lindo. E daí nós alcançamos um nível maior na oração, de satisfação no Senhor. Por que é tão pesado muitas vezes? Nós entramos em campanhas de oração, oramos, buscamos, fazemos as nossas intercessões, fazemos os nossos devocionais. No começo parece ser leve, mas depois vai se tornando pesado. Por quê? Porque nós estamos em busca daquilo que nós queremos, não daquilo que nós precisamos. E aquilo que nós queremos satisfaz o nosso ego. É para os nossos deleites, como a Bíblia vai dizer no livro de Tiago. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. E quando vocês pedem ainda, vocês pedem para gastar, vocês pedem para os seus próprios deleites. E quando nós pedimos algo e nós entendemos essa busca, buscai e encontrareis, ele está falando dessa busca para aquilo que precisa ser pedido. E na grande maioria das vezes nós não sabemos, porque nós queremos aquilo apenas que nós achamos que está fazendo falta nas nossas vidas. Mas aquilo que nós precisamos vai acrescentar algo grande, vai nos levar para um novo nível de fé. E nós vamos entender que não era apenas uma cura, não era apenas a cura de uma gripe, a cura de uma febre, mas era um motivo. Quando nós buscamos, nós vamos entender o motivo, a raiz pelo qual nós estamos passando por aquilo. Nós vamos entender por que nós estamos precisando desse milagre. E cada vez que Deus faz um milagre, está abrindo uma porta para um outro milagre maior. Nós precisamos entender, queridos, que a nossa vida, a construção da busca, ela não é apenas para coisas, para momentos, para o já, para o agora. Mas ela é uma construção para que você venha entender o passado, para que você venha se fortalecer no presente e para que você venha caminhar, mesmo agora, no presente, você venha caminhar com passos largos, com sabedoria para o futuro. Por isso que o povo de Deus, a oração, queridos, a busca constante pelo Senhor, leva homens dessa terra, homens simples como eu e você, mulheres simples que estão nos assistindo, a terem um entendimento a respeito do que é a verdade do Senhor Jesus. Por isso, queridos, nós, homens e mulheres que oram, eles sempre estão à frente do templo, eles têm um entendimento.
Eles têm um discernimento, uma sabedoria espiritual. Coisas são reveladas. A revelação é para isso. A revelação não é para mostrar apenas que você tem o poder de entender algo. A revelação é para você dar um passo à frente. E o último ponto, quando ele fala, bate e vai ser aberto, insista, bata. Ele está falando a respeito daqueles níveis que muitas vezes eu e você não conseguimos ultrapassar. E a nossa fé muitas vezes se torna morna, se torna cansativa, porque a nossa musculatura espiritual, ela para de exercer poder e autoridade, porque nós não conseguimos passar de determinados pontos. Quando a Bíblia ensina assim, bate, insiste, significa que o Senhor quer te levar para um nível que você não conhece. Esse bater e esse abrir-se-vos-á está dizendo assim, ó, eu vou abrir um novo nível. Eu vou te levar para um novo território, para um novo lugar que é desconhecido. E nesse novo lugar, por ser desconhecido, algumas vezes se torna desconfortável. Porque de que adiantaria eu bater para que abrir para um lugar que eu já conheço? Agora, quando ele abre, ele está dizendo bata e vai se abrir. Não é apenas para aquilo que eu quero, mas é para aquilo que ele tem para a minha vida. É para aquilo que ele sonhou, aquilo que ele já colocou no ventre da minha mãe e do meu pai, aquilo que é profético sobre a minha vida, aquilo que traz existência do futuro, aquilo que é o extraordinário de Deus, aquilo que traz algo diferente dentro de mim, e daí nós começamos a viver o novo de Deus. Eu não estou dizendo que Deus precisa fazer algo novo, até porque todas as coisas Ele já fez, mas nós precisamos entrar em lugares que nós desconhecemos no Senhor. A palavra continua sendo a mesma, a doutrina continua sendo a mesma, o Senhor continua sendo a mesma, é o mesmo Espírito, é o mesmo batismo, uma mesma fé, mas Deus é Deus de novidade de vida. Você imagina no céu, você imagina quando nós chegarmos na presença do Senhor e a igreja subir, estar com Ele nas suas bodas e for arrebatada. E queridos, vão ser todos os dias de novidade. Embora a igreja não vai permanecer eternamente para o céu, porque a igreja governa onde Cristo estiver. Se Cristo governar os 1000 anos na terra, a igreja governa em novos céus, nova terra e na nova terra. Mas todos os dias com o Senhor Jesus é novidade de vida. E muitos de nós, por falta de pedir aquilo que nós devemos pedir, por falta de buscar como nós deveríamos buscar e por falta de bater para entrar nesses novos níveis, nós continuamos vivendo uma vida de repetições e nós cansamos e nós cobramos o Senhor. E nós dizemos, Senhor, eu não tenho mais força, não tenho mais fé, eu estou cansando. Por isso que a vida de oração, a perseverança na oração, a busca, o mergulho na presença do Senhor, o se entregar, Jesus, eu quero conhecer novos níveis, Jesus, eu quero ver milagres na minha vida, mas eu quero entender que esse milagre não me leva apenas para um ponto de chegada. O milagre, queridos, ele é um ponto de partida que vai te levar para outros lugares muito maiores. Então não tenha medo de orar por pessoas, orar por cura, por libertação, orar por salvação, mas tenha isso, queridos, tem que ter perseverança para pedir, tem que ter perseverança para buscar e tem que ter perseverança principalmente para bater, para alcançar novos níveis desconhecidos. Eu acredito que o último avivamento que a igreja vai viver, eu acredito que nós estamos muito próximos disso, vai ser um avivamento de níveis novos. Coisas novas acontecendo, coisas que vão mudar a natureza, coisas que vão mudar a saúde, milagres maravilhosos, maravilhas, prodígios, sinais que vão acontecer, a ponto de pessoas serem curadas, de órgãos que não existem passarem a existir, pessoas voltarem a andar, pessoas que são cegas voltarem a enxergar, surdos, mudos voltarem a falar, como realmente era no tempo de Jesus. Nós ainda desconhecemos esse poder que a oração traz. Queridos, Jesus, Filho de Deus, Jesus, o Deus encarnado, Ele orava para ficar conectado sempre à vontade do Pai. E nós muitas vezes achamos que nós não tenho tempo, e nós gastamos tanto tempo com o celular, com a internet, com tantas outras coisas. Eu faço o convite para você, queridos. A primeira coisa que talvez que você tenha que mudar nesse ano, para que o ano venha a ser diferente, é o nível de oração, é o nível dos teus pedidos, o nível das tuas buscas e o nível daquilo que você tem batido para que se abra. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que coisas que você tem pedido há muito tempo vão acontecer. Elas vão acontecer, Deus vai te dar algumas coisas que você tem pedido, mas você vai receber com entendimento diferente. Daí isso muda tudo. Você receber algo que talvez você tenha pedido,
mas você vai usufruir daquilo com um entendimento diferente. E o entendimento diferente é sempre vendo no próximo, derramando na vida do próximo. Eu encerro esse momento falando a respeito que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, se o filho nos pede um peixe, nós não, imagina se nós vamos dar uma cobra, ou se um filho nos pede um ovo, imagina se nós vamos dar um escorpião. Se nós, sendo maus, nós sabemos dar boas dádivas, boas coisas, imagina ao Pai se nós pedimos o Espírito Santo. Queridos, a sua oração tem que ser regada pelo Espírito Santo. Se você disser assim: Pai, através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, me leva a níveis mais profundos de oração. Senhor, cura-me. Senhor, restaura-me, Jesus. Estou passando por uma situação, Jesus, eu sei que o Senhor pode me curar, eu sei que o Senhor pode me tocar nesse momento, e você vai sem medo, e você bate sem medo, mesmo que aquilo que Ele vai abrir, mesmo que aquilo que aquela busca vai entregar para você, o conhecimento. Mas talvez o ponto desses 3 pontos, entre pedir, entre buscar e entre bater, eu acredito que até o mesmo o da busca seja o que engloba todas as coisas. O pedido é o que engloba todas as coisas, porque o pedido, assim, peçam o Espírito Santo. Notem que ele está falando, você pode pedir muitas coisas boas aqui, mas se você pedir o Espírito Santo, pastor, mas eu já tenho o Espírito Santo, peça mais profundeza, peça para o Espírito Santo se revelar mais, peça para abrir essas portas, peça para você ser cheio de novo, porque necessariamente você não precisa... Pastor, já tive uma experiência um dia com o Espírito Santo. Queridos, não é apenas uma experiência, é uma vida de experiências, é uma vida de batismos, é uma vida de renovo, é uma vida, todos os dias o Senhor abrindo, dando coisas novas. É claro que tem um ponto de partida, quando nós somos revestidos, quando nós temos a autorização, e a partir daquele momento a porta fica ali, e nós precisamos bater, porque algumas vezes nós mesmos fechamos a porta. O Senhor fala para a igreja de Efésios, né? Que ele ficou do lado de fora. A igreja de Efésios não, a igreja, eu esqueci, não é a igreja de Filadélfia, daqui a pouco ela vem aqui, do capítulo de Apocalipse, capítulo 3, e o Senhor está, Laodiceia, e o Senhor está dizendo assim: eu fiquei do lado de fora, mas se vocês abrirem, eu estou batendo a porta, e se vocês ouvirem a minha voz e vocês abrirem essa porta, eu cearei com vocês. Isso é pedir, querido, isso é buscar. E algumas vezes nós nos afastamos, nós perdemos a conexão, mas Deus está no controle. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deixar um abraço aqui para os nossos irmãos aqui, que estão aqui passando aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Suelen, Deus abençoe você. Vanessa, Deus abençoe você em nome de Jesus. Todos os irmãos que ainda vêm, gente, compartilha aí nas redes sociais aí, em nome do Senhor Jesus. Jaque, Deus abençoe você em nome de Jesus, aí no Rio Grande do Sul. Foi muito bom tê-los aqui na virada de ano conosco. Deus abençoe grandemente a sua vida, Jaque, em nome do Senhor Jesus. Queridos, domingo nós estamos novamente com o nosso culto aqui, culto de Santa Ceia na Igreja Lugar, a partir das 19 horas. Hoje à noite nós temos um culto para as nossas mulheres. Então as mulheres aqui do Curadas para Curar vão estar aqui ministrando aqui. A pastora vai estar trazendo uma palavra nessa noite. Quero deixar um convite para as nossas mulheres, Vanessa, o pessoal da geração de Marias, a Suelen também. Suelen, faz uma força para visitar a gente. Fiquei bem feliz, Suelen, que a tua filha estava aqui junto conosco aqui no final de semana aqui. Glória a Deus pela vida de Emanuele, tá? Deus abençoe em nome de Jesus. Povo de Deus, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que o milagre que você precisa, que o Senhor derrame agora a bênção. Pai, eu oro por todas essas pessoas. Senhor, eu peço, eu busco, nós pedimos agora, nós batemos agora. Os milagres que precisam acontecer, as virtudes que precisam, Senhor, vir para a luz. Nós oramos nessa noite, nessa manhã, nós oramos nesse dia. Eu peço que um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor. Eu peço que esta casa seja inundada pela glória de Deus. Eu peço para que milagres sobrenaturais aconteçam em Teu nome. Jesus, Tu podes fazer. Tu podes tocar nesse momento. Restaura esta mulher em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Senhor, pela Vanessa,
em nome de Jesus, pela saúde dela, física, emocional. Jesus, eu oro por todas essas famílias que aqui estão, no nome poderoso do Senhor Jesus. Senhor, eu oro, Senhor, pela Jaque, Senhor, que está no Rio Grande do Sul trabalhando. Senhor, abençoa a empresa, abençoa a vida dela, no nome poderoso do Senhor Jesus. Que possamos ter um nível mais profundo de oração para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Estou voltando assim, né? A gente está no período de férias, estou voltando a fazer as lives pelas manhãs, né? Sempre segunda. Sempre hoje eu comecei um pouco mais tarde ali, né? Comecei já 10h30 da manhã, mas é sempre esse horário, entre 9 e 10 horas, a gente está sempre fazendo as lives, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus grandemente a sua vida. E não esquece de compartilhar essa live aí com outras pessoas aí, que vai ajudar muito. Amém? Vamos manifestar aí essa graça, vamos ensinar a oração e busca em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz do nosso Senhor amado. Aleluia.